Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o sincretismo religioso na Umbanda, né? E eu vou estar falando também como que isso se relaciona também na sociedade, né? Vou contar pra vocês algumas histórias e vou falar também um pouco do que eu acho, né? Que sempre é importante a minha opinião, até porque, né? O canal é meu. O sincretismo religioso, ele começa, assim, no início do período colonial, quando as pessoas escravizadas vêm para o Brasil, né, para fazer todo aquele processo que a gente já conhece. Acho que é muito difícil você ser brasileiro e não saber, né, desse processo de colonização, de dominação de raças, enfim, né? Vamos lá, todo mundo sabe que isso aconteceu. E eu fiz um vídeo falando sobre o quão a imagem de Exu foi marginalizada por estar nesses espaços ocidentais, né? Por estar aqui, pela visão do europeu, o Exu em si, tanto o Exu Catiço quanto o Orixá, começou a ser visto de uma forma muito pejorativa, né? E isso, eu dei uma breve história de como que foi o primeiro contato dessas pessoas europeias, né, ao enxergar essas imagens, a enxergar os cultos, os costumes que essas pessoas tinham. Então, como que essas pessoas enxergavam a primeira vez ao ver isso, né? E quando essas pessoas enxergam todos esses cultos, todos esses costumes, como era feito, como que as coisas eram produzidas, como que essas pessoas se relacionavam, tudo começou a ser demonizado, porque era o diferente e era o que essas pessoas europeias não conheciam. Então tudo que estava próximo do que essas pessoas não conheciam, que elas não tinham conhecimento, era demonizado, principalmente se fosse de uma outra cultura. Daí que sai o sincretismo religioso. Por quê? Surge uma proibição desse culto aqui no Brasil, e isso também começou a se estabelecer, provavelmente também nesses espaços começaram a ser dominados, né, pelas pessoas europeias dentro do próprio continente africano. Então essas pessoas muitas das vezes já vinham. Não sei se vocês sabem, mas existe uma árvore no continente africano, né, que se chama baobá. Que existe toda uma cultura que as pessoas escravizadas, quando elas tinham uma determinada idade, elas davam uma volta e se conectavam com essa árvore. A partir dessa história, né, e tudo mais, essas pessoas europeias que estavam aí fazendo esse processo de dominação, antes dessas pessoas serem enviadas ou para o Brasil ou para outros países, elas tinham que dar uma volta, né, nessa árvore para deixar a alma delas ali naquela árvore, no continente, indicando que elas nunca iriam voltar e que a alma delas ia ficar ali. Então, tipo, dali pra frente ela era uma pessoa escravizada. Então, na verdade, ela não era nenhuma pessoa, né? Ela era um escravo. A gente entende, né, até hoje, que essas pessoas não eram bichos nem animais, né? Eram pessoas que tinham uma condição de pessoas escravizadas, né? Hoje a gente entende isso, mas a partir dessa filosofia europeia, essas pessoas não eram consideradas pessoas, não eram consideradas seres humanos, até que aceitassem a palavra de Jesus e até que elas fossem catequizadas. Que é daí que começam a surgir os nomes Maria e Zé, que a gente tanto conhece. Tem tanta Maria Padilha, Maria Mulambo, Maria Farrapo, Maria Navalha, Zé Pilintra, Zé do Morro, Zé do Coco. Muito disso vem também daquilo que eu já falei sobre o acoplamento da espiritualidade dentro do que a gente entende. Mas isso é um outro vídeo que eu vou fazer explicando por quê. Vamos lá? Bom, quando esses Zés e essas Marias começam a chegar aqui no Brasil, né, e existe essa proibição dessa incorporação, desse culto que era feito, essas pessoas, né, a partir de um determinado tempo também, porque não foi assim, essas pessoas já vieram e tudo mais, essas pessoas começaram a fazer ligações dos orixás. Para quem não sabe, são muitos orixás, se eu não me engano, são mais de 1000 orixás, que o continente africano ele é muito vasto, a gente não sabe nem o total, assim, a gente tem uma suposição de quantos orixás existem. E aí, para que chegasse aqui no Brasil e fosse adaptado a alguns orixás. Então, tipo, tem orixá que a gente cultua aqui no Brasil que a gente nem faz noção que exista no continente africano. E se a gente for lá no continente africano, o culto é totalmente diferente. Às vezes não tem nada a ver com o que a gente cultua aqui no Brasil até hoje. Porque houve uma questão cultural que modificou toda a estrutura das religiões africanas quando elas chegam aqui no Brasil. Então, por exemplo, começou a fazer essa ligação. Então, por exemplo, os elementos. Vamos pegar um elemento de Ogum. Ogum tá ligado quanto ao orixá da guerra.
E como as pessoas eram sempre muito católicas, né, sempre falavam que São Jorge era o santo católico que lutou, que brigou, não sei o quê. E aí as pessoas começavam a fazer essa ligação. Então, as pessoas sempre falavam, né, as pessoas que acreditavam na força de Ogum sempre falavam que estavam vibrando naquela força, né, que estavam rezando para São Jorge, então faziam rezas, né. E essas pessoas, para quem não sabe, a Umbanda ela surge dentro das senzalas, né? Porque em cada país do continente africano as pessoas cultuavam somente um orixá. Então vamos supor, você nasceu ali na Nigéria, em alguma cidade ali da Nigéria, na sua tribo ali, todo mundo cultua Oxum. Você é filho de Oxum, porque você nasceu ali, entendeu? Você tava ali naquela coletividade que vibrava Oxum, que cultuava Oxum. As coisas só começaram a se misturar quando essas pessoas que vinham de vários territórios do continente começam a conversar e muitos começam a ter atritos, começam a brigar, né? Tipo, de matar mesmo, né? Enfim, até que chega um momento que essas pessoas começam a se juntar e compartilhar os seus fundamentos. É daí que surge, tipo, a primeira coisa que a gente conhece como Umbanda, né? Não foi lá em 1900, não sei quantos, com Zélio, né? Esse processo já estava acontecendo há muito tempo. Bom, essas pessoas começam a fazer vários cultos, vários sigilos a partir disso, né? Existe um conto que as pessoas já me passaram, inclusive, que é de que pegavam-se imagens desses santos católicos, né? E colocavam-se otás. Otás, para quem não sabe, são pedras energizadas, né? Ali na força, que vai ser necessária para a utilização ou daquele orixá ou para uma vibração de um terreiro, enfim. Colocava-se esses otás para poder vibrar. Então ali eles estavam falando assim, a gente está cultuando aqui Santa Bárbara, mas na verdade estava cultuando Yansan. Enfim, o processo abolicionista acaba e essa cultura ela persegue ainda, porque mesmo que essas pessoas estivessem libertas, elas não podiam cultuar a sua religião, a sua dança, os seus costumes, né? Tanto que eu já cansei de falar aqui várias vezes que as pessoas que eram encontradas fazendo entregas na rua, nas encruzilhadas, as pessoas que eram encontradas tomando qualquer tipo de banho de erva, manipulação de energia, era presa. Isso já depois do processo abolicionista. Tanto, gente, que depois desse processo também abolicionista, começou a surgir muito uma cultura que a gente conhece, que todo mundo conhece uma pessoa que é assim, que são aquelas pessoas que no mesmo momento que ela tá na igreja católica, ela também vai em terreiro, às vezes ela vai ali naquela igreja evangélica, mas ali tá em um pouco de cada, porque vem também desse processo sincrético, né? Eu entendo o sincretismo como algo que foi necessário naquele momento, né? Naquele momento abolicionista, tanto que o meu terreiro, o terreiro que eu faço parte, todas as imagens de orixás são de orixás pretos, né? Os orixás mesmo, representado a partir de uma epistemologia, de uma forma de pensar o conhecimento africana, né? Em muitos terreiros ainda se tem essa cultura, né? Essa questão cultural de se colocar, em vez de colocar Oxalá, e coloca Jesus Cristo, né? Que é a força maior ali que está representando aquele terreiro. Tem também as questões dos pontos. As pessoas muitas das vezes trocam o nome de Oxalá por Jesus Cristo. Também envolvendo essa questão cultural, mas uma questão também, vamos dizer, ancestral, porque foi necessário, né? Até que uma pessoa branca viesse e falasse, gente, vamos valorizar isso daqui, né? Teve que ser assim, né? Por esse momento. Bom, eu já dei um pouco da minha opinião, mas vou continuar esse argumento que eu acabei de trazer. Eu acho que o sincretismo ele foi importante num determinado momento, e eu acho que hoje não cabe tanto trazer. Entendo sim que existe uma questão cultural, mas eu acho que às vezes cria-se um apagamento a partir dessa questão entre as questões de pessoas pretas dentro da religião. Porque eu encontrei um documentário, gente, que fala sobre o fato de ter mais pessoas brancas dentro de um terreiro de candomblé, um terreiro de umbanda, e ter mais pessoas pretas em igrejas evangélicas e católicas. Então acho que essa questão da representatividade também é muito importante, no sentido de que ali também tem uma história, né? Não que o fato de você colocar um santo católico mude, né, a simbologia daquilo. Porque quando a gente vai estudar, a gente sabe o motivo daquela imagem estar ali, né? Mas é muito importante também reforçar a cor daquela imagem, mesmo entendendo que o orixá não vê cor, né, que não vê etnia, enfim.
Porque vai ser importante como também um papel de resistência, né? Porque também estar num terreiro, quem tá aí há muito tempo, quem é antigo, sabe muito bem que não é assim você botar seu branco. Você não pode sair numa rua aí de branco porque você vai tomar uma pedrada na cabeça ou coisa até pior, né? Então, isso também é uma resistência, entende? Então, acho que essa também questão da cor, né, da etnia, que estava representada no terreiro, também fala de uma questão de resistência. Porque se hoje a gente ainda com direitos, a gente é atacado, se a gente não começar a resistir às coisas vão acontecendo e a gente vai ficar aqui, tipo... Sabe? Naquele momento não houve uma resistência porque não cabia essas pessoas lutar contra uma coisa que, tipo assim, era impossível para elas, né? Mas se hoje a abolição, né, acabou no tempo que acabou, foi porque muitas pessoas começaram a reclamar, muitas pessoas começaram a questionar aquilo, muitas pessoas começaram a fugir para os quilombos como uma forma de resistência, entende? Assim como o candomblé resistiu por muito tempo, o candomblé, enquanto, tipo assim, os terreiros de Umbanda estavam falando que, né, de macumba carioca falava que era Umbanda, né? O pessoal do candomblé ali, o pessoal da quimbanda, não, a gente não vai mudar o nome, é isso aqui mesmo. Pode ter batida policial, pode fazer o que quiser, mas a gente é isso, a gente é a essência africana e vocês vão ter que aceitar. E é isso. E eu entendo sim que existe essa questão de reforçar também, né, essa história, essa questão cultural, e que também às vezes nem sempre a gente deve brigar, né, porque às vezes nem vai ser brigando, mas hoje a gente existem leis que estão aí para proteger qualquer tipo de intolerância religiosa, né, então a gente também tem que estar usando essas leis. Infelizmente não são todos os tipos de pai de santo que têm esse tipo de pensamento, né, eu respeito também isso. Entretanto, eu acho que essa questão também de sincretismo cultural, muitas das vezes traz essa questão das pessoas fazerem muitas comparações relacionado à Igreja Católica. Então, sempre que vai falar da Umbanda, sempre tem que ter alguma ligação para explicar alguém, né, para dar uma satisfação, porque eu sinto que às vezes a gente tem que dar uma satisfação a alguém sobre o que a gente faz ou deixa de fazer num terreiro. Então, por exemplo, às vezes quando a gente vai dar um exemplo sobre o culto de Exu Catiço, né, é porque mata galo, mata não sei o quê. Que não é o caso da Umbanda, mas eu tô dando um exemplo porque quem não sabe acha que todo mundo faz a mesma coisa. E aí a gente pega esse exemplo falando que é porque também no Natal, na Igreja Católica vocês fazem isso, é como se fosse a mesma coisa, mas eu não sinto que a gente precisa o tempo inteiro tá reforçando e tá dando satisfação a ninguém, entendeu? Se você acha que o negócio é do diabo, então tudo bem, gente, tá tudo bem você achar isso, sabe? Quem quiser aprender sobre religião de matriz africana, tem vários canais aqui, entendeu? Acho que às vezes a gente também não precisa ser professor 24 horas de pessoas que, assim, simplesmente só quer julgar e gastar nossa energia, sabe? Eu já discuti com muitas pessoas sobre questões de religião, como se eu tivesse que dar satisfação sobre o que eu faço na minha religião para outras pessoas. E não é por esse lugar, sabe? Eu acho que tem um outro caminho que a gente tem que seguir, tem um outro caminho que a gente pode abordar aí, né? Eu acho que também tudo é uma questão de educação. E eu acho assim, se a pessoa quer saber sobre a minha religião, vai lá num terreiro, porque não tem livro pra falar da minha religião. Quando eu quis saber, eu também busquei saber, entendeu? Ninguém, não veio nada na minha cara, assim, de graça, entendeu? Mas enfim. Bom, eu acho que existe também essa relação. Eu gostaria de saber pra vocês qual é a opinião de vocês sobre essa questão do sincretismo, se pra vocês tudo bem, se pra vocês não tá tudo bem. Eu acho que também essa questão do sincretismo tá muito ligada ao embranquecimento da religião. Já falei várias vezes aqui no canal sobre o fato de ter, né, um preto velho branco. A gente sabe que existem pretos velhos, pais velhos, mães velhas, né? Pessoas mais velhas que eram brancas, que sim, vêm incorporar em terreiro, mas existe uma questão cultural. E também as questões de Iemanjá ser branca, eu acho que isso às vezes atrapalha, sim, essa questão política que a Umbanda deveria ter, que às vezes eu acho que não tem, e muitos terreiros, né, assim como no meu tem, às vezes, essa questão de reafirmar mesmo, tipo, gente, a gente sabe que eles não têm essa imagem, né? A gente sabe que orixá é energia, entretanto, a forma de representar a partir de uma etnia é essa de uma pessoa preta. Ou eu fico pensando também, por exemplo, e se Oxum fosse uma pessoa gorda, sabe? Tipo, uma representação de uma mulher gorda. Como que isso seria, tipo, visto pras pessoas, sabe? Tipo, isso criaria um outro olhar também de respeito às pessoas gordas, sabe? Enfim, outras questões também que eu acho que o orixá tá aí pra ensinar a gente.
esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E comentem aqui o que vocês acham sobre essa questão do secretismo religioso. Eu vou adorar ler, eu amo ler os comentários de vocês. E é isso, tchau, tchau.